Olá, pessoal, meus queridos alunos do 7º período do curso de Direito da disciplina Direito das Sucessões. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herança e sua administração. Bom, a gente já conversou na nossa primeira aula que sucessão é transmissão. Sucessão causa mortes é a transmissão de um patrimônio em razão da morte de seu titular, seja para os herdeiros na sucessão legítima ou para os legatários na sucessão testamentária. Em ambos os casos, são essas pessoas chamadas de sucessores. Acontece, porém, que nem sempre uma pessoa vem a óbito deixando testamento ou herdeiro notoriamente conhecidos. E aí a gente vai se deparar com uma situação em que não temos para quem transmitir esses bens. E aí, neste caso, temos uma herança sem titular, a chamada herança jacente. Toda vez, então, que uma pessoa vem a óbito e a herança é declarada jacente, nós precisamos de alguém para cuidar desse patrimônio, para administrar esse patrimônio, enquanto ele não é entregue para um herdeiro, ou enquanto ele não é repassado efetivamente para o município, para o poder público. E aí é o caso, então, de nomear um curador. A figura do curador vai ser a responsável pela administração e conservação dos bens, conforme dispõe o artigo 1819 do Código Civil. Abram para a gente poder fazer a leitura juntos. Olha só. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador até sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou até a declaração de vacância. Vão ser expedidos editais, depois aí de arrolados os bens e nomeado o curador, editais de modo a conferir publicidade à situação em que a herança se encontra. E, decorrido um ano da publicação do primeiro edital, não havendo herdeiro habilitado, será declarada a vacância. É o que prevê o artigo 1820. Abram aí, por favor. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos na forma da lei processual. E decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. É claro que há uma preocupação do legislador de garantir que os credores recebam pelas suas dívidas, né? pelos débitos que eles têm, pelos créditos no caso. Então, nessa situação, ainda que a gente esteja diante de uma herança jacente, a fim de garantir que os credores do falecido não fiquem prejudicados sem a satisfação desse débito, eles poderão pedir o pagamento das dívidas já reconhecidas. E, é claro, nos limites das forças da herança. Vocês sabem que herança, sendo o conjunto de bens, direitos e obrigações, em relação a essas obrigações, a herança vai responder pelas dívidas do falecido nos limites de suas forças. Muito bem, dando continuidade aí ao estudo da herança jacente e vacante, saibam que, a partir do momento em que a herança ela é declarada vacante, os herdeiros colaterais são excluídos da sua sucessão. Quem são os herdeiros colaterais? Vamos lembrar das nossas aulas do semestre passado. 2º grau, irmãos. 3º grau, tios e sobrinhos. 4º grau, primos, sobrinhos netos e tios avós. Ok? Já os herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, terão o prazo de 5 anos contados da abertura da sucessão para reclamar pela herança. Então, dei uma olhada nos dispositivos legais sobre o tema, artigo 1821 e seguintes, e aí saibam que, passado esse prazo dos herdeiros necessários também, os bens serão efetivamente repassados para o município ou Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, ou para a União, quando estiverem situados em território federal. Agora imaginem uma situação, a gente está trabalhando aqui na herança jacente e vacante com situações em que os herdeiros não existem, a gente não conhece herdeiro e não houve testamento. Mas há casos em que a gente conhece o sucessor ou os sucessores.
né? Nós conhecemos as pessoas que poderão receber o patrimônio, mas essas pessoas, esses sucessores, optam por renunciar o quinhão a que tem direito. E aí, nesse caso, em que todos chamados à sucessão renunciam o seu quinhão, estaremos diante do disposto no artigo 1823. A herança será declarada vacante. Desde logo, a gente nem precisa de todo o procedimento, primeiro reconhecê-la como jacente e depois como vacante. Isso é desnecessário porque nós já sabemos quem são os herdeiros. Então eu não preciso nomear curador, eu não preciso publicar edital, nada disso. A gente está diante de uma situação em que eles, sabedores de seu direito, optaram por expressamente renunciar o quinhão a que tinham direito. Ok? Então ela será, desde logo, declarada vacante. Há alguns direitos, algumas obrigações que não se transmitem. Vou começar falando sobre os direitos personalíssimos. Como o próprio nome indica para nós, esse direito pertence apenas, única e exclusivamente aos seus titulares. A gente não consegue transmitir esse direito. É o caso também do poder familiar. Quem é que tem poder familiar? Vamos lembrar das aulas do semestre passado? Não são os pais? Apenas os pais? Caso, por exemplo, um desses pais venha a óbito, o óbito põe fim ao poder familiar, como a gente viu também no semestre passado. O poder familiar que um pai exerce sobre o seu filho, ele não é transmitido para outra pessoa. A partir do momento em que o pai ou a mãe venha a óbito, tem fim o poder familiar. E caso os dois venham a óbito, ninguém vai exercer esse poder familiar e, diante disso, teremos que nomear um curador. Além disso, os direitos políticos não podem ser transmitidos. As obrigações de fazer infungíveis também não. E, por fim, usufruto e habitação. Lembrando a vocês que se eu quero que Renata seja usufrutuária de um determinado bem, eu posso dispor disso, né, de forma expressa, em testamento ou através de outro meio, mas apenas Renata será usufrutuária. Se eu quiser que os sucessores de Renata sejam usufrutuários na falta dela, eu preciso também de assim dispor, porque eu não consigo transmitir o usufruto, tá? Não existe uma cadeia de transmissão sucessória de usufruto, pura e simplesmente. Sobre as características da herança, nós já conversamos nas nossas primeiras aulas. Eu quero destacar especificamente 3 para vocês. Primeiro, a natureza imobiliária. De acordo com o inciso 2 do artigo 80 do nosso Código Civil, o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel, ainda que composto apenas de bens móveis. E eu não estou falando que a herança é bem imóvel, eu estou falando que é considerado um bem imóvel, tá certo? Isso significa que várias das disposições que constam no nosso código em relação aos bens imóveis vão ser aplicadas no direito sucessório. Por exemplo, para a cessão de herança é necessária escritura pública. Para compra e venda de bens imóveis, também. Isso já demonstra para nós a confirmação da sua natureza imobiliária. Além disso, a segunda característica é a indivisibilidade. O direito dos coherdeiros é indivisível até a partilha dos bens. Com a partilha, cessa o estado de indivisibilidade e nós teremos determinado o quinhão de cada herdeiro. Então, antes da partilha, todos estão em um condomínio forçado, porque a herança ela é uma só, ela é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E aí sim, com a partilha, a gente vai dispor para cada herdeiro o seu respectivo quinhão. E por fim, a terceira característica é a unidade. Artigo 1791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário. Isso reforça a característica da indivisibilidade, porque se eu admito a herança como uma unidade, como um todo, ainda que vários sejam os herdeiros, e um conjunto de bens, direitos e obrigações, eu estou falando com vocês que a herança ela é uma só. Ela é um todo, ela é um bolo, tá? E a diferença, Renata, entre herança e espólio? Enquanto por herança eu estou falando de conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, chamado de bem jurídico, composto pela universalidade das relações patrimoniais transmitidas pelo morto, espólio é um ente despersonalizado, que representa a herança em juízo ou fora dele, quando necessário, que será representado pelo inventariante, como muito bem ensinou o nosso professor Nelson Rosenwald. Essa herança,
Por se tratar de um bem jurídico de valor econômico, pode ser transmitida por meio da cessão. Cessão de herança ou cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico bilateral, translativo, gratuito ou oneroso, por meio do qual um herdeiro pode transferir a totalidade do patrimônio ou uma cota desse patrimônio para outrem. E percebam, eu só consigo transmitir totalidade ou cota da herança. Eu não consigo transmitir um bem certo e singularizado, porque afinal eu trabalho com a ideia de uma unidade. Herança é um todo. Então eu só consigo dispor da totalidade ou de uma cota da herança. Eu não consigo dispor de um bem certo considerado singularmente, sendo essa, inclusive, a primeira característica da cessão da herança. Podem colocar aí, primeira característica, é ineficaz. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 1793, a cessão de direito sobre bem certo, considerado singularmente. Ainda, de acordo com o nosso Código Civil, é necessário autorização judicial, de acordo com o parágrafo 3º do 1793 do Código Civil. A terceira característica que nós temos está muito relacionado à natureza imobiliária da sucessão aberta. Pensem comigo. Quando eu estou diante de um bem imóvel em que várias pessoas são proprietárias e um deles decide vender a sua parte desse determinado bem, ela não precisa de respeitar o direito de preferência dos coproprietários? A mesma coisa em relação à cessão da herança. A terceira característica está prevista lá no artigo 1794 do Código Civil. Deve-se respeitar o direito de preferência dos co-herdeiros. Se mais de um herdeiro quiser a coisa, entre eles se distribui o quinhão cedido na proporção de suas respectivas cotas hereditárias. Quarta característica, a cessão da herança obrigatoriamente deve ser feita por escritura pública. E por fim, se o herdeiro for casado, é necessária a autorização do cônjuge, ok? Muito bem. Nós sabemos que a herança ela vai ser administrada após a instauração do inventário pela figura do inventariante, que deverá prestar compromisso. Acontece que nem sempre existe uma celeridade na nomeação do inventariante, muito menos na instauração do inventário, né? E alguns bens, eles demandam uma constante manutenção, seja dos herdeiros, do próprio dono, como, por exemplo, fazendas, bens imóveis que se encontram alugados e por aí vai, algumas empresas e tal. Então, nesses casos, nós precisamos saber quem é que vai administrar o bem até que o inventariante preste compromisso. Essa pessoa ou essas pessoas estão previstas lá no artigo 1797 e existe uma ordem entre elas. Primeiro, cônjuge ou companheiro, e é claro, se com outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Segundo, na falta de companheiro, o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens. Terceiro, testamenteiro, que é chamado de executor do testamento, né? O testamenteiro é o encarregado de executar o testamento, de garantir que as disposições testamentárias sejam cumpridas. E quarto, na falta de cônjuge ou companheiro, de herdeiro na posse e administração dos bens e do testamenteiro, a pessoa de confiança do juiz. Ok? Pessoal, atenção! Última dica. Ceder cota hereditária não significa ceder qualidade de herdeiro. Ok? Muito bem. Eu encerro a minha aula por aqui. Eu me coloco à disposição de vocês em caso de dúvidas. Não deixem de assistir às aulas online. E nas próximas aulas a gente começa falando um pouquinho sobre vocação hereditária. Tenham todos um ótimo dia e bons estudos!